Hoje eu vou contar em detalhes como foram os 3 dias de FIAVEC que aconteceu aqui em São Paulo, que são as 6 horas Rolex. Não faz ideia do que eu tô falando? Vamos conversar sobre isso. Se você curte papo sobre automobilismo, rotina, dicas e tudo mais, já clica aí para você ser inscrito e compartilha esse vídeo ou canal com seu coleguinha, para que ele possa estar antenado toda vez que eu soltar um conteúdo novo aqui. Também tem minhas redes sociais. Acompanha que vai ser bem legal. Fala turma, Rodrigo Leite aqui. Hoje vamos conversar sobre uma realização de um sonho que eu tive, que era um dia poder assistir um evento oficial da FIA, sendo ele parte do campeonato de Endurance, que contempla também as 24 horas de Le Mans. Para quem é fã de automobilismo, sabe muito bem do tamanho da importância dessa pista, mas agora de um jeito diferente. Aqui no Brasil, São Paulo, Interlagos, o tempo do automobilismo. E o porquê eu quis dedicar e compartilhar essa experiência, assim como você que está assistindo, eu fui buscar informações sobre como que acontecia o evento, o que eu tinha que me preparar com isso, para que eu pudesse aproveitar da melhor maneira. E mesmo morando a poucos metros do Autódromo de Interlagos, eu nunca tinha tido a possibilidade de participar de um evento oficial da FIA. Eu já fui em várias categorias aqui do Brasil, mas nunca um oficial da FIA do tamanho que é as 6 horas Rolex de São Paulo. E para você que caiu de paraquedas, vamos entender primeiro o que seria o FIAWEC, ou FIAWEC. A FIA é a responsável pelos campeonatos internacionais de automobilismo. A WEC, que é WEC, seria World Endurance Championship. Seria o campeonato de endurance que envolve duas categorias. A categoria dos Hypercars e a categoria dos LMGT3. Sim, são duas categorias correndo simultaneamente durante 6 horas, no caso aqui em Interlagos, em São Paulo, ou numa quantidade de horas de cada uma das pistas, assim como eu mencionei das 24 horas de Le Mans. E quando a gente está falando dessas duas categorias, nós podemos colocar de maneira assim elencada, que seria os Hypercars, o topo do automobilismo, LMGT3, logo abaixo deles, nessa classificação entre ambos. Se você minimamente já assistiu alguma coisa sobre automobilismo, você já deve ter visto algum carro do modelo dos Hypercars ou LMGT3, mas obviamente eu tirei várias fotos para poder mostrar para vocês isso, além dos vídeos. Então reforço, vai lá nas minhas redes sociais que eu postei tudo lá no detalhe para você. Tá, e quando aconteceu o evento? O evento aconteceu em 10, 11 e 12 de julho aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, que é o Autódromo José Carlos Patti, que fica localizado na região de Interlagos, zona sul da cidade. E o que a gente teve nesses 3 dias de evento? A gente teve a parte de treino, classificação, corrida, fanzone, ativações, muita coisa que eu vou falar com vocês ao longo desse vídeo. Mas vamos por dias, tá? Sexta-feira, dia 10 de julho, primeiro dia do evento. Para mim, que moro próximo ao autódromo, a chegada foi bem tranquila, porque eu literalmente fui andando até o autódromo. Nessa primeira edição da minha participação, eu fiquei no setor M da arquibancada coberta, que fica logo em frente aos boxes e a reta principal. Você tem uma boa visão da primeira e da última curva do circuito de Interlagos. E assim como eu falei nas redes sociais, eu vou tirar um tempinho aqui para dar umas dicas para vocês de qual que é o melhor jeito para você chegar no autódromo se você não é aqui da região e não conhece. Primeira dica essencial: eu sempre recomendo você ir de transporte público, porque você tem duas questões muito importantes. A primeira, a estação autódromo, ela é muito perto do autódromo. Você anda só uns 15, 20 minutos, mas é uma área bem tranquila para você andar e chegar até os portões. Assim como eu penso que no ano que vem vai ter, esse ano teve um ônibus circular que saía ali da estação autódromo e passava por todos os portões. Então, além de você estar próximo, você ainda podia pegar um ônibus para ser mais rápido, mais tranquilo ainda o seu trajeto. E o segundo ponto que é, quando tem evento no Autódromo de Interlagos, costuma-se ter muito trânsito. É assim, tipo, muito trânsito. Por quê? Além do acúmulo de veículos, é uma região que já está indo mais pro extremo sul da cidade, então você tem um acúmulo maior de veículos, etc. Mas algumas vias são fechadas, normalmente você tem uma condução ali para a questão de logística e tudo mais. E estacionamento é um ponto, assim, chave para poder falar com você. Se você vai estacionar dentro do Autódromo de Interlagos, é uma coisa. Bom, beleza? Sua escolha, você vai lá e faz. Se você for estacionar e conduzir isso para a rua, cara, eu moro aqui há muitos anos, então eu posso falar com toda certeza. A diferença de valor quando está tendo evento aqui é exorbitante. Estacionamentos de 150, 200, 300, 400, estacionamentos que são medidos através do valor do carro que vai ficar lá, que isso é um absurdo. Eu não concordo com isso, tá? Então, para deixar bem claro essa situação. Além da questão de flanelinha, que isso também é uma coisa chata demais para você pensar e considerar. Porque você é literalmente intimado, você tá andando na avenida, a pessoa atravessa na sua frente e faz você parar o carro. Aí gera trânsito, estresse, quase tem acidente, um monte de coisa. E eu vi presencialmente isso já em outras oportunidades, as pessoas sendo extorquidas por flanelinhas, tá?
Então, preferencialmente transporte. Se você vier de carro, saiba que você pode passar um perrengue. Ponto. Vamos seguir falando do evento. E como eu falei que eu fiquei no setor N, de frente aos boxes e a reta principal, eu tive uma oportunidade muito incrível de participar do Pit Walk na sexta-feira. O que seria esse Pit Walk? Você tem acesso ali durante um período para poder andar na região dos boxes enquanto os mecânicos, engenheiros vão mexendo no carro, trabalhando ali, fazendo melhorias, etc. Você tem a possibilidade de fazer isso nos 3 dias do evento. Só que eu tive o ingresso para sexta-feira. E sexta-feira foi muito de boa. Apesar de ter pego uma fila um pouco grande, mas assim, o fluxo foi bem tranquilo, tinha bastante gente, mas eu consegui chegar bem próximo ali ao limite onde você consegue literalmente olhar dentro dos boxes, tirar foto, fazer seu vídeo, conversar com as pessoas. Foi assim, experiência inesquecível. Eu já tinha ido fazer essa experiência em outras categorias, assim como a Porsche Cup, Stock Car, etc. Mas, cara, num evento da FIA é descomunal quando você olha o jeito que as coisas são feitas, tá? Assim, não perca a oportunidade. O que mais eu fiz no dia 1? Eu fui também, por ser um dia mais tranquilo, um dia de semana, etc., participar das ativações lá na Fanzone. E a gente tem a parte dos stands, a parte da roda gigante, loja oficial, você vê os carros clássicos. Não faltava opção para você poder participar. Pontos de destaque aqui para mim. Carro clássico, sou apaixonado, todo mundo sabe, né? Ter essa possibilidade de estar de pertinho ali para ver os carros que eram da grande parte da Dream Car de São Roque. Então quem não conhece é bem legal lá, tem uma exposição deles, é legal. A parte dos stands, vou dar destaque aqui para Toyota Gazoo Racing e da Ford. Você tinha as ativações lá dentro, produtos oficiais, produtos do Max Verstappen, porque a Ford ela faz os motores para a Red Bull, então você tinha a oportunidade de comprar produtos oficiais da Red Bull dentro lá do autódromo. E eu já vou falar abertamente aqui, prepara o bolso porque era caro. Você sabe bem como é que é o evento. Assim como também na Toyota Gazoo Racing, os produtos oficiais para você comprar camiseta, boné, copo, caneca, miniaturas, etc. Tinha a parte dos carros em exposição, um Mustang na Ford, lindo, lindo, lindo. Tem foto aí para vocês verem e tudo mais, mas incrível. Na parte da Toyota também tinha os 2 carros em exposição da Toyota, também coisa linda. Eu sou apaixonado por fabricante japonesa, todo mundo sabe disso e, cara, lindo, tá? Outro ponto interessante, que é sempre válido, né? Você tá numa corrida, tem os simuladores. A fila era grande, mas você conseguia acessar lá. Na loja oficial também da FIA, tinha muita coisa, muitos itens à disposição e também com uns precinhos bem salgados, tá? Porque são produtos oficiais, você tem que entender. Evento, enfim. Outras coisas que tinham lá também, tinha a parte da Faber-Castell para as crianças, bem legal mesmo, tá? Você conseguia entreter as crianças. Tinha a questão do palco com as apresentações, shows, etc. Roda gigante. E eu falo, pessoal, você ter acesso a um evento da FIA é bem diferente, porque você acessa áreas que normalmente nos eventos nacionais você não conseguiria acessar. Que você sai ali da parte das arquibancadas, desce pela parte do Hospitality, que é a parte onde está escrito Prefeitura de São Paulo, você vai ali no Mirante, e nesse Mirante tinha outras ativações, como a parte da Game Zone, que tinha mais simulador, mais outras partes legais ali para você poder jogar, comida, bebida, etc. E a exposição 120 anos de Le Mans. Vamos voltar nesse ponto aí. Por quê? Cara, simplesmente tinha o troféu das 24 horas de Le Mans lá, assim, tipo, a 1 metro de distância, pra você tirar foto, ver, absurdo. Porra, quem gosta de automobilismo, quem é apaixonado, assim como eu, a gente tremia na base vendo aquilo. Enfim, tem foto, tem vídeo pra você dar uma olhada aí. E aí, tinha também a parte do telão, onde aparecia toda a história, explicava como é que foram esses 120 anos, etc. E, pô, sexta-feira tava incrível. Sábado e domingo tava bem mais cheio pra você pegar a fila pra acessar, até porque tinha um controle de pessoal, senão ninguém conseguia aproveitar. Mas, ó, lindo. E dessa parte que eu falei dos acessos, lá embaixo na Fanzone você fica também numa outra parte um pouquinho mais alta, que é bem colado na pista. Eu fiz umas fotos e vídeos bem legais e publiquei, deu até uma viralizada bacana, mostrando as subidas, as curvas, a reta oposta. Poxa, foi lindo. Falando da sexta-feira ainda, teve a parte dos treinos livres, que o pessoal testar, etc. Pô, legal. Teve no sábado a parte do treino livre e classificação, no dia seguinte, assim como teve também o desfile dos old cars, que são aqueles carros que eu mencionei no dia anterior. Eles fizeram algumas voltas ali no autódromo e, ó, lindo, lindo, coisa linda. E se você vai pro evento participar disso, eu fui dar uma passadinha de novo ali na Fanzone, fui pegar alguma coisa pra beber, comer e tal, dar uma volta, tinha alguma diferença, ganhei uma bandeirinha, pô, foi bem legal. E falar em beber e comer, outra parte de dica: quando você for pra lá, leve alguma coisa pra você poder consumir. Até porque você evita de pegar tantas filas. Você consegue ter uma alimentação um pouco mais controlada ali, como no meu caso, pô, levei fruta, levei iogurte, água, levei algumas coisas, isso tudo passa, tá? Só toma cuidado aos itens que não podem. Ah, eu vou levar meu
energético, você não vai conseguir entrar porque é lata. Vou levar meu refrigerante em lata, não vai conseguir entrar porque é lata. Então, presta atenção no que está escrito lá no site da FIA, falando sobre as coisas que não podem. Aí chega no terceiro dia, que é a parte do dia da corrida, que começa bem cedinho já, porque você tem toda a parte da apresentação, posicionamento, o hino nacional brasileiro, as ativações, etc., que essa é uma historinha à parte. Vou falar primeiro da parte antes do hino nacional brasileiro, que é onde a gente sabe que vai começar a corrida ali. Teve um show bem bacana, onde artistas cantaram ao vivo e tocaram também, teve a parte da dança. E, cara, eu tive muita sorte, porque o lugar que eu tava sentado na arquibancada M, eles estavam no meu corredor fazendo isso. E eu nem sabia que a apresentação ia ser na arquibancada, para que todo o autódromo pudesse assistir nos telões e escutar no som distribuído em todo o circuito. Foi absurdo. Eu já sou um cara que adoro música, adoro instrumento, e olhar pro lado e você ver as pessoas fazendo o som na hora, assim, perfeito, cara, Pô, você fica até emocionado vendo um negócio desse. Então vocês estão de parabéns, tá? Todos vocês que fizeram participação. Hino Nacional Brasileiro. Primeira vez eu tive a oportunidade também de estar num evento oficial e cantar o Nacional Brasileiro, que foi emocionante. Eu já tenho uma relação muito, assim, emotiva com o Hino Nacional Brasileiro por toda a minha construção, tanto na parte de criança quanto profissional com isso, mas estar no evento oficial da FIA, o Hino Nacional Brasileiro sendo cantado, todo mundo cantando no autódromo com você, foi difícil segurar, isso eu já vou adiantar pra vocês, tá? E quem cantou foi o Thiago Abravanel, que cantou muito bem, junto com o pessoal da orquestra do Morumbi, foi bem bacana, gostei. Corte pra corrida. Corrida. Eu explico isso pra vocês arrepiado, de lembrar desse momento, porque você cresce assistindo em casa as corridas, a música tradicional que você tem das corridas de endurance, fica muito, obviamente, marcada, porque 24 horas de Le Mans é toda aquele holoforte que tem nela, e você tem sempre essa música marcada por conta dessa corrida, mas quando você tá lá e falam para ligar os motores, e você escuta de uma vez todos os motores ligando, eles vão para a volta de apresentação, começa a tocar a música, parece assim que o tempo para, você quase não consegue ter reação, senão a gritar, ficar eufórico quando os carros passam. E foi até um dos vídeos que eu publiquei que mais teve visualização, teve curtidas, comentários, etc. nas redes, porque foi assim memorável. Você está lá, vivenciar isso. Eu não consigo explicar outra experiência no automobilismo que eu tive, que me deixou tão impactado, emotivo e com lembranças tão boas. E aí tivemos, durante 6 horas, todo o desenrolar da corrida. Como é que acaba acontecendo nessa situação? É uma corrida muito longa, você tem várias fontes ali de consulta, tem telões, você conseguia acompanhar ao vivo, via os canais que distribuíam e tal, porque você não vai ficar às 6 horas no mesmo lugar sem fazer nada. Então tem como se descer, aproveitar a fanzone, comer alguma coisa, dar uma volta, ver outras ativações. Querendo ou não, você para pra pensar, os dias são diferentes, você tem ali uma outra coisa diferente que você consegue aproveitar e participar também, e fazer amizades, conversar com pessoas, trocar experiências, etc. Vamos socializar, gente, é para isso que a gente tá lá. E tudo isso eu registrei, fui compartilhando nas minhas redes, então se você não me segue, vai tá aqui, como tá escrito nas minhas redes, tá? E o link também tá nesse vídeo aí. E Interlagos entregou mais uma vez um gostinho do que é Interlagos, porque faltando umas 2 horas, 1h30 para terminar a corrida, o tempo virou, a gente chegou de manhã, com o sol rachando, ficou o dia todo com sol, um clima ok, para 1h30 antes de terminar a corrida, inverter tudo, o céu fechar, ficar tudo assim, você não conseguia ver a bandeira do Brasil que tinha no autódromo, e começou a dar um gostinho bom na corrida. Depois disso teve toque de carro, o carro girou, troca de posição, aconteceu um montão de coisas que só Interlagos deixa a gente ter esse gostinho diferente. E terminando a corrida, a gente teve, diferentemente do que foi a largada aqui, a Cadillac largou na primeira fileira. Quem terminou a corrida na frente foi a BMW, que tem ninguém mais, ninguém menos do que Kevin Magnussen, você também conhece, fã do automobilismo, que foi ovacionado pela torcida brasileira, óbvio, tá? Então ia rolar aquela parada com ele. E na parte do LMGT3, a gente teve a Corvette ganhando também. E todo o show depois, na entrega, champanhes, fogos, fumaça, foi lindo. E as pessoas tiveram acesso também a descer ali para a pista para poder recepcionar os campeões de cada uma das categorias. E um negócio que foi bem diferente, eu posso dizer assim, foi que para esse evento da FIA WEC 6 Horas Rolex de São Paulo, no domingo havia um show surpresa
E quando anunciou quem era a banda que iria tocar, o pessoal foi à loucura porque foi o Titãs. Então grande parte do pessoal, coincidentemente, gostava muito dos Titãs. Tanto que o show deles foi bem cheio no final do dia. E para encerrar teve o show de drones, que aí, cara, e pra você ter uma ideia, falando para vocês, o show de drones aconteceu. Eu consegui ver uma parte lá, porque eu tinha que voltar aqui, eu ia viajar na semana, fazer um monte de voo. Voltei um pouco antes. Cheguei na minha casa, terminei de ver o show da minha varanda, da minha porta, dava pra ver o show, eu publiquei, marquei todo mundo e tal. E foi, ó, lindo, 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 lindo. E o que eu posso tirar de tudo isso que eu compartilhei com vocês? Primeira coisa, é claro, a realização de um sonho. Eu me preparei para essa corrida muitos meses antes, quando abriu a venda de ingresso, eu garanti o meu ingresso dos 3 dias junto com o Keep Walk, eu fiz toda a minha programação das minhas viagens, trabalho, para conseguir participar dos 3 dias, porque independente da corrida, nós estamos falando aí de realização de um sonho, de uma pessoa que cresceu, acompanha o automobilismo e tem essa disponibilidade de vivenciar praticamente todos os dias, morando perto do autódromo, essa experiência. E eu falo, cada detalhe, cada curva, cada som, as coisas que tem que melhorar, as coisas que tem que manter para o próximo ano, é tudo uma explosão de experiência e eu falo que valeu cada minuto que eu me dediquei para isso. E se você, assim como eu amo automobilismo, eu recomendo demais para 2027 você participar, que só estando lá você vai ter esse sentimento bom que eu tive também durante esses 3 dias. Bom, é isso, o vídeo ficou um pouco longo porque eu queria deixar no detalhe como é que foi essa experiência para você. Se você ainda não é inscrito aqui, clique para se inscrever, deixe sua mensagem, comentário, compartilhe. Agradeço muito a todos que me ajudaram a passar da marca dos 1.100 inscritos no canal, e assim como o pessoal que está me acompanhando nas redes sociais, que eu deixo mais uma vez marcado aqui para vocês. E vamos falar sobre automobilismo, vamos falar sobre diversos assuntos que envolvem essa paixão brasileira nossa. Viva o automobilismo, viva Interlagos, viva a cena, viva tudo isso daí, tá bom? A gente se vê. Abraço, valeu!